Boa noite, Jesus vive e reina na tua vida. A paz do Senhor Jesus para você. São 19 horas e 32 minutinhos. Estamos entrando ao vivo, com apenas 2 minutinhos de atraso. Estamos ajustando aqui o computador. E nós queremos te abençoar nessa quinta-feira. Aqui na nossa igreja tem sempre lugar que nós chamamos de a quinta-feira da oração do Pacto da Vitória. Quando nós nos apresentamos diante de Deus com as nossas súplicas, com a nossa oração, com o nosso clamor, com a nossa súplica, e entendemos que um pacto é a mesma coisa que uma aliança, né? É um casal que faz uma aliança, eles têm compromissos mútuos, então o esposo anuncia, promete fidelidade à esposa, cuidar dela também, a esposa lhe ser fiel e cuidar dele, e cada um faz a sua parte. Nessa aliança, quinta-feira da aliança do Pacto da Vitória, da aliança, a oração da aliança da vitória, ou a quinta-feira da oração do Pacto da Vitória, cada um de nós faz a sua parte. Nós fazemos a nossa, que é nos humilharmos diante de Deus, pedirmos, buscarmos, batermos a porta do Senhor, e Ele faz então o milagre, né? Nós sabemos na passagem da ressurreição, da ressuscitação de Lázaro, o Senhor Jesus mandou que tirasse a pedra. Ele disse: tirai a pedra. E aí Ele ressuscitou Lázaro, chamando-o para fora. Interessante que o Senhor Jesus não enviou um anjo, nem Ele mesmo tirou a pedra, Ele mandou tirar a pedra, os homens tirarem a pedra. Porque aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. E aquilo que nós não podemos fazer, presidente não pode fazer, governador não pode fazer, prefeito não pode fazer, não pode resolver, o médico, o epidemiologista, o cientista, né? Deus vai fazer, se você pedir a Ele, suplicar. Então, nós queremos nessa noite, hoje nós vamos resumir, nós estamos aqui sem músico, né? Nós queremos resumir essa live só numa meditação da palavra do Senhor. Aí vai ficar para domingo os louvores, né? Hoje o nosso evangelista não pôde estar, a Valéria está lá com compromisso. Felipe, também músico nosso, foi para Santo Antônio de Pádua, agora está morando lá. E o nosso irmão André está no trabalho. Então nós queremos compartilhar com você a palavra nessa noite. Eu quero orar pela sua vida agora, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale o nosso coração nessa noite. Vamos orar. Feche os seus olhos, mas abre o teu coração. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, estamos de olhos fechados, mas de corações abertos para ouvir a Tua voz, para orar a Ti e pedir, Senhor, que Tu fale aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas fraquezas, o pecado, as falhas. Somos humanos, somos imperfeitos, mas Tu és um Deus perfeito que nos aperfeiçoa a cada dia. Burila, Senhor, as nossas vidas. Senhor, transforma nossas vidas, nos salva, nos liberta do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do Teu amor. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amado Espírito Santo. És bem-vindo nessa live, nesse culto ao vivo aqui através da internet, do Facebook. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, te louvamos. Amém. Amém. Eu queria voltar um texto que no outro dia eu compartilhei com todos vocês, porque o Senhor está falando muito forte no meu coração sobre a similaridade da situação que nós estamos vivendo com esse texto, que no outro dia nós fizemos uma meditação mais ampla, hoje vai ser bem mais resumida. Mas é interessante nós recordarmos esse texto. Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14, nós fazemos aqui uma leitura de quando Israel estava cercado num lugar chamado Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. À frente deles estava o Mar Vermelho, e atrás vinha Faraó com seu exército. E um exército que não era brincadeira, eles estavam armados, equipados com arcos, com flechas, com lanças, com dardos, e guerreiros, né? Eram verdadeiros guerreiros, todos eles muito bem armados. E aí o texto diz que perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos,
e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Olha a similaridade, como é similar a situação que nós estamos vivendo, né? Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Forte essa expressão. No outro dia alguém me perguntou qual é a diferença de oração e súplica e clamor, né? Uma coisa é você orar, Senhor, eu te dou graças por esse alimento, te agradeço por mais um ano de vida, uma oração de gratidão, uma oração, Senhor, cuida da minha vida, da minha família. Outra coisa é você clamar, né? Suplicar, né? E aí mais ênfase, né? O texto dá a ideia aqui que houve uma ênfase, houve um clamor, eles gritaram, eles clamaram, porque eles estavam com medo, como muita gente está com medo. Eu tenho verificado que muitos amigos meus, muitos irmãos em Cristo estão com muito medo, né? De se contagiarem, até de perderem as suas vidas. O medo é um inimigo invisível, tão perigoso contra uma bactéria, contra um vírus, né? O coronavírus faz um mal terrível. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo, é o que vence o medo. E aí o verso 11 até o 16 diz assim: disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, acautelai-vos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Em outras traduções, a pé enxuto. Glória, glória, glória a Deus. A primeira coisa que nós reconhecemos aqui, verificamos nesse texto, é que a situação desse povo era de muito medo. Nós estamos passando uma situação assim similar a muita gente com medo. E eu não discuto as razões. Cada um tem uma porção de fé, né, que lhe é atribuída. Alguém que ande por aí sem máscara ou até sem cuidado nenhum, se aglomerando. Outros são mais precavidos, têm receio, não vou nem dizer medo. Receio, cuidado, é precavido. Então usa o álcool gel, nós estamos usando aqui na igreja, as pessoas chegam aqui e usam a máscara. Eu particularmente não gosto muito não, porque eu me sinto abafado. E não é por falta de máscara, que a minha esposa ela tá fazendo máscara e está vendendo máscara à vontade, né? Mas é porque me sinto abafado. Então, use máscara, use o gel, lave as mãos e tudo isso. É bom você ser cuidadoso, precavido com a sua vida, até porque hábitos de asseio não chega nem a ser só por causa de um coronavírus, você os deve ter sempre, né? Para evitar essa e outras enfermidades ou sujeidades, não é verdade? Mas o fato é que alguns também estão com pavor, com muito medo, igual estava aqui esse povo aqui. Que povo é esse, pastor? Esse povo é o povo hebreu que estava, então, saindo, não estava fugindo, eles estavam saindo do Egito. Deus enviou Moisés com mão forte. Moisés, então, enviou as 10 pragas,
E a 10ª praga foi terrível, foi a morte dos primogênitos. Você já deve ter ou visto o filme, ou já ter lido na Bíblia, ou alguém contou essa história para você. É o sentido primordial da Páscoa. Nós estamos no meio da Páscoa, né? Nós estamos agora na quinta-feira, que alguns chamam de quinta-feira santa, amanhã sexta-feira santa, sábado de aleluia, domingo da ressurreição. Para o judeu, o dia das primícias é o domingo das primícias, né? O primeiro dia das primícias. E aí Jesus, então, ele foi então considerado as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E eu digo não como Lázaro ressuscitou, que depois veio a morrer, a ressuscitar para sempre, para a vida eterna. Esse advento na humanidade ainda vai acontecer entre o povo de Deus, né, entre aqueles que pertencem a Deus, que forem salvos e tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Existe a promessa da ressurreição da vida. Nós morremos, é verdade, todos nós morremos. Todos nós vamos estar diante do tribunal do Senhor. A Bíblia diz lá em Daniel que uns para a vida eterna e outros para horror eterno, né? No dia do julgamento, então, as pessoas conhecerão o seu destino. Para que você de antemão tenha garantido a vida eterna, o perdão de Deus, eu recomendo a você que você reconheça que você é um pecador, uma pecadora e receba o Senhor Jesus como teu Salvador pessoal, porque Ele veio, porque essa era a razão da vinda dele, morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que nós chamamos de morte vicária, substitutiva. Ele morreu em seu lugar. Eu costumo dizer para os meus ouvintes aqui na igreja, e você talvez não esteja me acostumado a me ouvir falar, eu costumo dizer que a vitória de Jesus Cristo, a vitória do Senhor Jesus Cristo, a vitória de Cristo não foi na cruz do Calvário. Não, que isso, pastor? A vitória de Jesus Cristo foi no deserto, quando ele foi tentado e ele venceu todas as tentações, não cedeu ao pecado. O diabo lhe apresentou as pedras, ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, provocando. Mas ele tinha um propósito de estar ali jejuando, se consagrando para a grande obra que ele iria realizar. E o diabo não estava blefando, ele sabia que Jesus tinha esse poder, tanto é que mais tarde, no decorrer do seu ministério, ele faz o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, e alimenta uma multidão de mais de 5.000 almas. Então, ele teria esse poder. Jesus não aqueceu, não cedeu à primeira tentação e respondeu para o adversário, para o inimigo das nossas almas: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como Jesus citou as Escrituras, o diabo tentou forçar um texto da palavra de Deus, está lá no Salmo 91, e levou Jesus ao pináculo do templo, disse para o Senhor Jesus: então atira-te daqui abaixo, porque está escrito, lá no Salmo 91 está escrito, Deus mandará os seus anjos a teu respeito para que não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu novamente com a Bíblia, mesmo sabendo que ele estava forçando o texto. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é pelo fato que ele sabia que seria protegido, que nós somos protegidos, que nós vamos tentar a Deus, não é verdade? Então, o diabo até estava forçando um pouco o texto lá, porque uma coisa é você tropeçar numa pedra, dá a ideia de que você está caminhando, pode vir a tropeçar. E a promessa é que Deus enviará anjos para te sustentar em suas mãos, para te socorrer. Uma outra coisa é você se jogar, Ele estava ali como que adulterando, forçando por demais a interpretação do texto. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele usa como arma para isso a mentira. E aí, vendo que Jesus se tornava imbatível a usar as Escrituras, ele usou uma outra circunstância, uma outra estratégia. Mostrou ao Senhor Jesus todos os reinos e a glória deles e disse para o Senhor Jesus: tudo isso te darei
se prostrado me adorares. E aí o Senhor Jesus disse para o diabo: arreda, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A Bíblia diz que com isso deixou o diabo. Jesus venceu as tentações, né? E nós cremos até que naquele momento que o inimigo, Satanás, está mostrando os reinos do mundo e a glória dele, e diz que tudo isso ele daria para Jesus se prostrado o adorasse, quer dizer, chega a ser ridículo, né? Ele quer se colocar no lugar de Deus, não sendo Deus, é um anjo caído. E ele teve essa audácia porque alguém já havia entregue nas mãos dele os reinos, a glória, né? Que foi o Adão. Quando Adão pecou, ele entregou, né, as chaves lá do paraíso. E Jesus veio tomar das mãos do diabo as chaves, né? Desceu lá o terceiro dia, desceu nos 3 dias que ele havia ficado morto aqui na terra. Ele desceu aos infernos e tomou as chaves do diabo. E agora tudo pertence ao Senhor. Ele é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, que foi o Senhor Jesus Cristo, foi vencedor. Então o que Jesus foi fazer lá na cruz, se ele já havia vencido o diabo? Ele foi vencer por mim e por você. Ele só foi lá na cruz morrer por mim e por você. Ele só foi lá para conquistar a vitória no seu lugar e no meu lugar, porque a vitória dele já tinha sido conquistada quando ele venceu todas as tentações. Bom, nós estamos aqui então, nesse contexto, voltando a ele aqui, o povo com medo, como o nosso povo está em diversas partes do mundo. E a segunda coisa que nós vemos aqui é que o povo com medo, cercado, o mar à frente, soldados, o exército egípcio fortemente armado, vindo de contra eles, estavam cercados, ficaram com muito medo da morte. E o que eles fizeram? Clamaram, oraram, buscaram a Deus. O interessante é que, num momento como esse, nós vemos que alguns estão clamando a Deus. É verdade, até o presidente da República tem clamado a Deus, tem aceito, né, a sugestão de se buscar a Deus. Até no domingo ele participou, não foi ele que promoveu, ele aceitou a sugestão de vários líderes, pastores, de se fazer um domingo de jejum, de consagração, de oração, e ele muito humildemente aceitou estar também se juntando ao povo que está clamando, que está orando. Porque há certas situações na vida que até o presidente da República, com o relativo poder que ele tem nas mãos, sabe que na força do nosso braço nós não vamos lá muito longe. Tem situações que nem o presidente da República vai resolver, nenhum dos governadores vai resolver, nenhum dos prefeitos, tenho dito isso aqui, nenhum médico, epidemiologista, cientista, e pode ser até que resolva daqui a 2, 3 meses descobrir uma vacina, ele já morreu metade da população, né? Então, tem momentos que é necessário que a gente tenha a humildade de se quedar diante do Criador de todas as coisas e clamar a Ele. E nós costumamos ouvir essa frase aqui no meu mundo aqui, né? No mundo aqui dos evangélicos, a gente ouve muito essa frase: o homem que se ajoelha diante de Deus não se ajoelha diante de nenhuma dificuldade, diante de nenhum homem, de nenhuma circunstância ou de nenhum homem. Quem se ajoelha diante de Deus não se dobra diante de dificuldades. Então, os filhos de Israel clamaram. E Moisés também clamou. E uma primeira reflexão que nós fazemos aqui, fizemos uma constatação de que o povo aqui dessa história estava cercado pelo Mar Vermelho e pelos egípcios, estavam temerosos, estavam com medo, muito medo, pavor até. Nós também, muitos de nós estão, a população brasileira. Alguns preferem clamar, preferem orar a Deus. Outros tentam resolver do seu jeito, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua sabedoria, com os seus conhecimentos técnicos.
mas nós cremos que a melhor coisa que nós podemos fazer é buscar a face de Deus. Quando pessoas estão morrendo e a gente precisa de uma solução, precisamos de ver uma luz no final do túnel, a melhor coisa que nós podemos fazer é buscar a presença de Deus, a face de Deus. Ele é bondoso, ele é misericordioso, Deus é amor. Ele responde a oração. Isaías diz que a sua mão não está encolhida, que não possa abençoar. E os seus ouvidos não estão agravados, não estão surdos, que não possa ouvir. Clama a mim e responder-te-ei, né? E te mostrarei coisas ocultas que tu não sabes, nos diz a palavra de Deus. E agora, nós estamos então numa situação parecida. O povo com medo, os hebreus lá com medo, nós também com medo. Alguns clamando. Aqui diz então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Creio até aqui que numa unanimidade, né? Eu creio que muita gente está clamando a Deus, está buscando a Deus. Hoje, na fila do banco, eu conversei com uma amiga chamada Vitória, um abraço para ela se estiver me ouvindo, né? E ela diz que está rezando, que está clamando lá, de acordo com a fé dela. E é bom clamarmos mesmo a Deus, buscarmos a Deus. Então, a situação também similar em relação a isso. O povo lá clamou a Deus, nós também temos uma quantidade enorme de gente clamando a Deus, de diversas religiões, cada um dentro da sua fé, da sua crença. Particularmente, nós respeitamos a religião de cada um, mas nós cremos em o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único nome dado abaixo do céu, sobre a terra, pelo qual importa que nós creamos, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, então nós clamamos em o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, que o povo clama, Moisés também clamou, mas a resposta de Deus está calando fundo no meu coração. Moisés era o líder do povo que Deus havia levantado. E o Senhor, no verso 15 de Êxodo 14, diz assim, a palavra de Deus diz assim, disse o Senhor a Moisés, preste bem atenção, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, porque clamas a mim, Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta, o verso 16 conclui, tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, ou a pé enxuto, como está em outras versões. Interessante nós prestarmos atenção no questionamento que o Senhor faz a Moisés. Por que clamas a mim? Em outras palavras, não há necessidade disso. Você sabe que tem algumas coisas que nós precisamos orar. Por exemplo, pedir sabedoria a Deus, inteligência. A Bíblia diz que aquele que carece de sabedoria, peça, Tiago diz isso, peça a Deus que ele tem prazer, ele dá liberalmente. Se é uma coisa que nós devemos pedir, é sabedoria a Deus, né? O perdão de Deus, a orientação, a direção de Deus. Mas tem coisas na nossa vida que o Senhor já nos conferiu, já nos concedeu. Eu me lembro quando eu era era cristão novo, recém-convertido, e a primeira igreja que eu me tornei membro, uma congregacional também como hoje, e raramente acontecia isso lá, mas uma pessoa ficou oprimida, ficou possessa por um espírito imundo. Eu era novo cristão, não sabia o que fazer, fiquei contemplando o que os irmãos iam fazer com aquela pessoa lá, demoniada, possessa e toda torta. E 95% da igreja começou a orar, a ajoelhar, e começou a orar por aquela vida que estava oprimida. Como alguns exemplos que nós vemos na Bíblia, lá do lunático, de pessoas que Jesus libertou, né? Endemoniadas, como o endemoniado gadareno, né? Que se cortava todo lá no cemitério. Mas eu percebi
que 5% da igreja, uns 4, 5, uma igreja que tem uns 100 membros, 4, 5 irmãos, não oraram. Eles se levantaram, se posicionaram e repreenderam aquele espírito maligno em nome de Jesus e mandaram que ele fosse embora e libertaram aquela pessoa no nome de Jesus. E eu que já tinha lido essa parte na Bíblia, que Jesus nos ordena a curar os enfermos, a expulsar os demônios, eu disse, esses 5% é que estão certos. Estão certos. Tem situações que não é para orar, é para você agir. Por que não é para orar? Porque Deus já nos concedeu a resposta, a autoridade. Aqui, Deus está perguntando a Moisés, por que você clama a mim? Pega, levanta o teu bordão. Deus já havia dado a ele um cajado, uma vara ou um bordão, tanto faz a mesma coisa. Deus já havia dado autoridade a ele, já havia dado provas a Moisés de que Deus estava com ele. E o que ele tinha que fazer era agir. E eu fico aqui pensando, e tenho ruminado isso, eu tenho pensado nisso. Orar, muito bom. Clamar também, quando é preciso, mas já está na hora para que haja um amadurecimento. Nós temos profetizado para a nossa igreja no ano 2020, que é o ano de prosperidade e de maturidade, de crescimento em prosperidade e maturidade. Está na hora de nós deixarmos de sermos meninos, de sermos adultos, crentes maduros, que não dependemos mais do leitinho, mas podemos comer comida sólida e tomarmos a posição, né? A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está na hora de nós nos levantarmos como povo de Deus e repreender o mal, e repreendermos toda essa situação que nós estamos como o povo hebreu estava, entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Ou seja, entre correr o risco de nos contaminarmos com o vírus, né, o coronavírus, ou ficarmos em casa para não nos contaminarmos. Ou por outra, ficarmos em casa para nos proteger nessa quarentena, entucados em nossas casas e não trabalharmos e deixar o que tiver que acontecer, para nos protegermos, para não encontrarmos com outras pessoas, para não corrermos o risco de nos contaminarmos. E aí corremos o risco de um elevado índice de desemprego, mortes por infarto. O sujeito tem uma empresa, não tem como pagar os seus impostos, seus empregados, tem que demitir. O demitido não tem salário para levar o pão para sua casa, para sua família. No outro dia, numa grande rede de televisão, nós vimos a reportagem de alguém que chega a declarar, não estou vendo outra saída senão me suicidar. Olha que ponto nós chegamos. Então, estamos cercados dessas duas situações. Ou escolhemos ficar em casa e, em vez de morrer de coronavírus, vamos morrer de fome, de estresse, de doença mental, de depressão, ou de marcharmos, de dizer que está na hora de tomarmos uma atitude. Eu penso que nós devemos refletir sobre isso. Será que não está na hora de agirmos como Moisés? Moisés tinha um bordão, tinha a vara, a autoridade que o Senhor lhe tinha dado. Está na hora, e até do nosso presidente da República, fazer uso da autoridade que Deus lhe deu, e os senhores governadores e as autoridades, e dizerem, vamos marchar. Vamos pedir a Deus, mas vamos marchar. E vamos repreender esse vírus, essa enfermidade, porque, saindo um pouco das palavras clássicas que eu estou falando, né? E indo bem para o populacho, está me parecendo, a situação está me parecendo com aquela ditado popular, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então,
Está na hora da gente tomar a atitude mais sábia possível. Eu estou convicto, eu particularmente, pastor Antônio Alexandre Moreira Gonçalves, que pelo menos a partir do domingo que vem, domingo da ressurreição, está na hora do nosso país marchar. Está na hora do nosso presidente levantar essa bandeira corajosa, porque senão daqui a pouco nós teremos um caos total. Vidas perecerão por outros motivos. Porque as pessoas continuam tendo suas necessidades básicas. Uma delas é de se alimentar, de comer. E se ela não trabalhar, ela não gera recursos. A Bíblia já chega a dizer, né? Aquele que não trabalha não coma. Então as pessoas precisam trabalhar. E eu particularmente fiquei muito sensibilizado com essa professora que se apresentou lá no Palácio do Planalto, dizendo: eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalhar, quero viver. Minha mãezinha está com 82 anos e eu já ando preocupado com ela, da saúde mental dela. Uma pessoa ficar confinada, uma pessoa que está acostumada a viajar. Ela já foi a Israel 2 vezes, a 8 países da Europa. Recentemente ficou 1 mês em Portugal, viaja para São Paulo, viaja para aqui, para acolá. E agora tem que ficar circunscrita a um espaço quadrado por quanto tempo? Daqui a pouco ela adoece. Né? Mentalmente as pessoas já não estão aguentando mais. Então, precisamos pedir a Deus a orientação, a direção, e eu penso que não será outra. Talvez não precise nem clamar, nem orar. O Senhor está nos dizendo, e as autoridades, que está na hora de marchar. E nós queremos nos submeter às autoridades, a decisão das autoridades, é uma opinião nossa, pessoal. Creio que as situações aqui são muito similares. Povo com medo. Nós estamos com medo. Povo brasileiro. Cercado. Mar Vermelho. Não era coisa fácil de ser suplantado. Morreriam todos afogados. 1 milhão de pessoas morreriam afogados se adentrassem ao Mar Vermelho sem que Deus o abrisse. Uma luta contra o exército egípcio seria uma carnificina, porque eram guerreiros armados e o povo estava desarmado. Então eles clamam a Deus. Muita gente está clamando a Deus. Mas a resposta que Deus deu a Moisés, eu creio que Ele está nos dando também. Diga ao povo que marcha. Que Deus nos dê sabedoria para caminharmos em fé. O justo vive pela fé. Que Deus abençoe você. Que o Senhor te dê esse discernimento, essa sabedoria, sabendo que se as autoridades não tomarem uma posição, nós pela fé podemos no mundo espiritual tomarmos uma posição. A autoridade já foi nos dada de repreender esse mal do coronavírus. E penso que nós não estamos cercados só do problema do coronavírus, nós estamos cercados por outros problemas. Eu agora, quando soube que a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima não sei o que, né? Ela gastou mais de 10 vezes mais o que foi gasto em São Paulo pelas mesmas camas, as mesmas instalações. É evidente que tem coisa errada. Então, políticos inescrupulosos estão se aproveitando uma hora dessa difícil na história do país, da nação, do mundo, ter a desfaçatez, a coragem de se aproveitar de uma situação dessa. Que Deus abençoe o presidente da República, que tome decisões sábias, que o Senhor nos abençoe, porque nós estamos, quem sabe, com outros problemas que não seja só o coronavírus, outros interesses, que só Deus sabe. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até uma próxima. Eu vou impetrar a bênção apostólica, dizendo que Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Amém? Até domingo, querendo Deus, às 19 horas em ponto. Nós não estaremos mais falando agora mais sobre perigo de morte, o medo. Estaremos falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. É o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição. Até lá, que Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações e a unção do Espírito Santo de Deus, seja com você que está me ouvindo nessa live, com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra e sobre toda essa nação brasileira.
hoje, para tudo sempre. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima, querendo Deus. Amém.